texto está em Neemias 13. Aleluia, glória a Deus. Do versículo 23 em Louvado diante. seja o teu nome, ó Pai. Vem estar, ó Pai, abençoando as nossas vidas, nos fortalecendo, ó Deus. Pode ficar à vontade para glorificar, Oh, para glórias. aplaudir a Deus porque Ele merece, né? Aleluia. Neemias, último capítulo, do versículo 23 em diante. Isso. Isso aí. Não é o nosso irmão está fazendo, a gente ajudar os irmãos, né? Para que possamos ler Glória. todos juntos. Amém? Neemias significa Javé conforta. Hoje Deus vai nos confortar mais uma vez com a sua palavra, né? Amém. Tem nos confortado, tem nos alimentado. Neemias 13, 23. Glória a Deus. Vamos todos esperarmos. Amém? Aleluia. Neemias 13, 23 em diante. Glória a Deus. Está escrito assim. Todos acharam? Está escrito assim: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Verso 26. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei os serviços dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para meu bem. Amém? Pode se sentar. Irmãos, hoje é o culto da família, né? E o Senhor trouxe esta palavra, uma palavra muito edificante ao meu coração, onde nós observamos aqui que Neemias, como diz no versículo 23, naqueles dias, diz o livro, que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E o que aconteceu? Qual foi o resultado dessa relação ilegal? Dessa relação que não era da vontade de Deus. Qual foi o resultado da desobediência dos filhos de Israel à lei de Moisés? Versículo 24. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Então, a lei de Moisés não permitia, estava ordenado aos israelitas a não terem relações com as mulheres de outros povos. Os filhos de Israel, homens e mulheres, a não se relacionarem com os filhos de outros povos.
Deus já havia colocado esta cláusula na lei. Já era uma prescrição da lei que Deus deu a Moisés. Por quê? Porque diz a lei que se eles fizessem isso, as mulheres, os filhos de outros povos, conduziriam os filhos de Israel à idolatria. Esse é o problema. Por isso, não era porque Deus estava fazendo acepção com esta cláusula da lei do povo de fora. Não. Havia uma lei que permitia o povo de fora até mesmo se converter ao judaísmo. Mas Deus não queria de modo algum. Era algo que Ele não permitia que um judeu contraísse relacionamento com uma pessoa de outro povo. Ele não queria isso, para que eles não viessem a idolatrar e para que eles não viessem a deixar a Deus e Deus derramar a sua ira sobre os judeus e os consumirem de todo. Amém, irmãos? O que nós aprendemos com isso? O que nós entendemos? Às vezes nós olhamos pais evangélicos, filhos evangélicos, que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Deus. E esse é um problema gravíssimo, porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar, para que ele nunca se desvie. Está lá em Provérbios 22:6. Nós mencionamos isso muito na igreja. E às vezes a gente observa e vê que os meninos, que os jovens da igreja, não estou falando para todos, estou falando para quem cabe essa palavra. Amém? Os jovens não às vezes conhecem Bíblia, às vezes esquecem Bíblia na igreja, não têm conhecimento de Deus. E é uma aplicação que nós devemos aprender com esta parte do livro de Neemias. Porque a Bíblia diz que nós não devemos, de maneira alguma, nos relacionar com o pecado e com o mundo. O que era para o povo de Israel relacionar-se com esses povos? O pecado. Eles iriam pecar contra Deus, e isso aconteceu. Os filhos deles não sabiam falar judaico, e o diabo foi astuto. Mas o diabo só pode atuar na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas, se nós dermos lugar para ele. Porque a lei já falava que eles não deveriam ter esse tipo de relacionamento. A lei já proibia isso. E o problema é que às vezes nós transgredimos a lei. As pessoas violam a lei, violam a palavra de Deus. E aquilo que a Bíblia fala que é pecado, é pecado. Se não está trazendo consequência no momento, mais cedo ou mais tarde vai trazer consequência. Vai desviar, se já não estiver desviado. Porque aqui o povo ainda estava lá, mas já estava desviado. Então, com isso, com essa situação deles não saberem falar judaico, como que eles iriam adorar e servir a Deus? Não teria possibilidade. Eles iriam adorar, servir a deuses estranhos, a deuses pagãos, de pau, pedra e barro, deuses mortos, coisa que Deus condenou e condena até hoje em toda a sua palavra. E hoje existe também pessoas que estão assim, pessoas aceitando coisas do mundo em seu lar, em sua casa, e isso tem destruído lares e casas. E nós às vezes observamos e as pessoas sabem que isso está errado, mas às vezes não movem uma mão para remover aquilo que é estrangeiro, aquilo que é de fora, aquilo que a Bíblia fala para não tocar, para não pegar, para não ter contato. Nós não devemos nos relacionar com o pecado. Essa é a questão. E às vezes eu olho para pessoas que já têm um tempo na igreja, e a gente sempre tem que falar: procura ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer Deus. Amém? Porque a Bíblia fala de Deus. Você não é para estudar, para saber os assuntos mais específicos em suas minúcias, não. Eu estou falando para vocês e para nós conhecermos a Deus. Nós temos que lermos e meditarmos na palavra de Deus. E as pessoas têm deixado a palavra, não têm guardado, não têm olhado. E quando a gente olha para a vida das pessoas, às vezes ficamos espantados. Como ficou também Esdras, porque isso aconteceu lá na época de Esdras, que foi também aquele que foi enviado a Jerusalém para estar ali ajudando na reforma daquela cidade. Na época de Esdras, quando isso aconteceu, a Bíblia fala que
ele arrancou os cabelos da cabeça dele e da barba dele, porque a ira dele foi muito grande. Ele sabia daquilo, que não poderia fazer aquilo, e os filhos de Israel também sabiam que não podiam fazer. Eles haviam acabado de ser libertos de um cativeiro e estavam caindo em cativeiro de novo. Quantas pessoas Deus libertou lá do mundo e dentro da igreja às vezes estão presas como o povo de Israel. Isso acontece, mas o que é que prende o pecado? Aquilo que Deus falou para não fazer, as pessoas vão lá e se relacionam, e isso é muito comum no mundo de hoje. As pessoas falam que isso não tem problema, Deus está trabalhando de uma forma diferente, Deus é estrategista. Olha, Deus nunca precisou do pecado, Deus é santo, Deus é puro, e não quer que nós tenhamos um tipo de contato com aquilo que é impuro, porque aquilo vai nos destruir, porque aquilo vai acabar conosco. E a Bíblia fala que Esdras ficou atônito e perplexo por alguns dias com aquela cena. Eu imagino que ele estava pensando: o povo agora está se estabelecendo na terra de Jerusalém, Deus trouxe eles de um cativeiro para eles reconstruírem a cidade de Jerusalém, e eles já estão em pecado. Olha como acontece, e isso como aplicação pessoal para as nossas vidas. Muitas vezes Deus nos liberta do mundo, como faz com todos que estão aqui, como fez com todos que estão aqui, faz com muitos outros e vai fazer em nome de Jesus Cristo. E as pessoas chegam na casa do Senhor. A princípio há um temor, a princípio houve, a princípio tem, mas depois às vezes vão relaxando, vão se acomodando, não vão preocupando mais. Meus amados, Deus preocupa com tudo. Deus, Ele é um Deus que tem ciúmes. Amém? Deus não tem, Ele não vai estar relacionando com um filho dele que não lhe obedece, com um filho dele, ou que dizer que não está em condizência com a sua palavra. Não, mas Deus é amoroso, Deus avisa. Como fez na época de Esdras, Ele fez aqui também em Neemias. Mas é espantoso o versículo 25, quando diz que Neemias contendeu com eles e amaldiçoou aquelas pessoas que estavam fazendo isso. Nossa, mas não se pode amaldiçoar. Então quer dizer que ele tinha que abençoar? É o que acontece com muitas pessoas. Em vez de condenar o pecado, estão abençoando aquilo que já está amaldiçoado. Meus amados, isso está errado, isso está errado. O que é demoníaco é demoníaco, o que é de Deus é de Deus. Então Neemias, ele ficou indignado naquele momento. Por quê? Porque ele também havia empreendido um grande esforço para sair de onde ele saiu da terra dele, com permissão do rei, para vir reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia fala que quando Neemias, que era copeiro do rei, estava lá exercendo sua função, e chegou as notícias de Jerusalém, que Jerusalém estava com seus muros destruídos, a cidade estava em miséria. Então a Bíblia diz que Neemias, ele se entristeceu, ele foi jejuar e orar a Deus. Por quê? Porque ele sentiu a miséria e a lamentação que veio sobre Israel. E por que Israel está vivendo em miséria e em lamentação? Porque desobedeceu a Deus. E toda desobediência tem uma consequência grave. E Deus tem nos alertado, tem nos falado com diversas passagens da Bíblia, de diversas formas. E nós temos que nos atentar também. E Neemias, quando ouviu as notícias, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele foi falar com Deus, porque, embora ele estivesse numa terra estrangeira, ele era judeu. Ele se entristeceu. O que é que nós temos sentido no nosso coração com a situação de algumas pessoas que estão vivendo em miséria e em desolação? O que é que nós temos sentido? Será que nós temos ouvido as notícias e temos orado, falado a Deus, chorado, como Neemias fez? Ou temos simplesmente proferido uma palavra? Deus vai abençoar, Deus vai mudar aquele plano. Há coisas que nós deveríamos estar chorando e pranteando, sentindo as nossas misérias como Tiago, e às vezes nós estamos nos alegrando. Há situações que nós deveríamos estar entristecidos e nós estamos alegres.
E Deus não gosta de um sentimento falso, de um sentimento hipócrita. Deus não gosta disso. Amém? Então nós temos que entender. E a Bíblia fala que Neemias procurou uma oportunidade de estar diante do rei. E quando o rei viu ele triste, porque ele nunca estivera triste diante do rei, o rei percebeu. A Bíblia fala isso no capítulo 2 do livro de Neemias. E o rei perguntou para ele, e ele narrou a história. E ele achou ali, Deus deu graça para ele diante do rei. E o rei concedeu para ele cartas para ele voltar a Jerusalém. Cartas para ele falar com o chefe das matas, para conceder também madeira para ele levantar de novo a cidade, os muros de Jerusalém. Então ele sentiu e colocou as mãos à obra. E a Bíblia fala que houveram vários opositores à reforma de Jerusalém. A Bíblia diz que havia pessoas, havia os judeus que estavam mandando notícias para os opositores da obra, se comunicando com aqueles que queriam ver o mal de Jerusalém. Pombos correios do inferno, pessoas transfiguradas de crente, e na verdade são lobos devoradores. Nós não podemos ser assim. Pessoas com notícias, levando notícias para as pessoas inimigas. Quantas pessoas às vezes fazem isso dentro da igreja? Uma vergonha, algo que a Bíblia refuta e condena severamente. Quantas pessoas, em vez de estarem resolvendo a coisa internamente, estão levando a notícia para fora? E pessoas estavam manipulando esse povo de dentro contra Neemias, porque Neemias disse: lembra-te, Senhor, dessas pessoas que tentaram me atemorizar. Aquelas pessoas falaram que as mãos de Neemias não iriam conseguir efetuar aquela obra, mas ele disse: ó Deus, fortalece as minhas mãos para que eu efetue essa obra. Então, meus amados, há pessoas que estão profetizando o contrário. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, quantas palavras, pessoas desacreditadas, a igreja vai acabar. Mas eu disse: Senhor, se o Senhor me enviou para essa obra, o Senhor há de me honrar, o Senhor há de fortalecer as minhas mãos e o meu coração. Pessoas tentam te atemorizar, mas no fim, muitas dessas pessoas vão ter que reconhecer que Deus está nessa obra, como esteve com Neemias. A Bíblia fala que muitas pessoas tiveram que reconhecer que Deus estava naquela obra de Neemias. Era Deus que estava na frente. E a Bíblia fala que em 52 dias os muros de Jerusalém foram erguidos. As pessoas que estavam praguejando, as pessoas que estavam lançando palavras de derrota, tentando desanimar, a Bíblia diz que houveram pessoas que tentaram matar, arrumando emboscadas, tentando arrumar emboscadas para matar Neemias. Tentaram tirar a vida de Neemias, tentaram tirar a esperança de Neemias, tentaram tirar a coragem de Neemias, mas Deus fortaleceu Neemias para que ele efetuasse aquela obra. Meus amados, nós temos que lembrar, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que entender isso aí. Nós temos que acreditar nisso, para que nós tenhamos objetivos alcançados nos nossos ministérios pessoais e congregacionais, porque Deus trabalha dessa forma. Então a Bíblia diz que Neemias amaldiçoou. O que é amaldiçoar? É invocar palavras de sofrimento, de dor às pessoas. Que Neemias espancou alguns deles. Neemias os feriu com golpes, causou feridas neles. Antes de Neemias fazer eles jurarem que iria deixar aquele pecado, primeiro ele amaldiçoou, espancou e lhes arrancou os cabelos. Primeiro ele agiu no físico. E a Bíblia não diz que Neemias errou. É aqui que está o X da questão. A Bíblia não diz que Neemias teve um ato de agressividade. Eu acredito que o próprio Deus apoderou-se de Neemias para que ele fizesse aquilo. Porque o povo constantemente de Israel caiu nesse pecado de ter relacionamento com os estrangeiros, algo que Deus condenou. Quantas pessoas dentro da igreja ouvem palavras que a luz não pode se misturar com as trevas, os filhos de Deus com os filhos de Satanás, e constantemente estão assentando-se na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas têm feito isso? Em vez de estar fazendo a obra de Deus, estão batendo língua por aí afora, praguejando, falando mal, tentando trazer maldição para aquilo que Deus abençoou. Mas nós sabemos que aqueles que
assim que Deus faz. Porque aquilo que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Amém? Não pode ser, porque Deus está naquela questão. E aqui ele fala mais alto, fez ele jurar: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ou seja, ali os pais, os filhos, estavam todos prevaricando, tendo aquele tipo de relacionamento. Deus fazendo uma grande obra, Deus restaurando a capital espiritual do planeta Terra, Jerusalém, e o povo prevaricando. Quantas vezes dentro da igreja tem pessoas fazendo o que Deus mandou e outros na cara desobedecendo? Amém? Mas essa palavra é para que nós entendamos e que nós olhemos para dentro de nós. Cada um de nós olhemos para dentro de nós. Como está o nosso lar? As nossas famílias diante de Deus? Será que eu tenho feito aquilo que eu posso para os meus filhos estarem diante de Deus de uma forma lícita e não ilícita, de acordo com a palavra? Ou será que eu não tenho preocupado? Ou será que eu tenho visto os meus filhos, o filho, prevaricando, adulterando, adorando a deuses da televisão, da mídia, e não estou fazendo nada? Pecado de conivência. O que a Bíblia fala que aconteceu com Eli? Porque Eli não repreendeu Ofni e Finéias da forma que precisava ser repreendido aqueles dois jovens, aqueles dois homens. E a Bíblia fala que quando eles morreram, Ofni e Finéias, Eli também, quando soube da notícia, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Pecado de conivência, pecado aceitado. A Bíblia fala que nós não devemos pecar, nem ter conivência com o pecado. Quantas pessoas nós vimos, não vamos usar a palavra cair, desabaram por causa de ter conivência com o pecado? Saiba de uma coisa: para tudo Deus dá um tempo para nós mudarmos, e nós devemos mudar. Nós devemos nos consagrar, nós devemos nos achegar e buscar Deus. No versículo 26, vamos ler aqui: não pecou nisso Salomão, rei de Israel, todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Quer dizer, olha onde Neemias vai, para a história do filho de Davi, do rei Salomão, o homem mais sábio da terra. Com tudo aquilo que Deus havia lhe dado, o constituído rei sobre Israel, o que ele fez? Ele pecou neste mesmo pecado, e as mulheres o fizeram cair no pecado. O pecado, ele faz com que o homem sofra queda espiritual e também física. O pecado é o que nos separa de Deus. O pecado é o que dá legalidade para o diabo trabalhar na nossa vida. A Bíblia fala, João estava apoderado pelo Espírito Santo quando ele escreve na carta: aquele que peca é do diabo. O pecado tem que ser odiado por nós. Amém? Nós não podemos aceitar. Como Salomão, no apogeu da glória humana na terra, ele deu-se às mulheres, e elas o levaram a distanciar-se de Deus, a cair no pecado. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de homens de fé que caíram porque não vigiaram mulheres? Então nós não devemos fazer o mesmo. Não devemos. Isso aqui é exemplos para nós. Vira e mexe, a gente escuta assim: olha, você lembra do pastor, ou do obreiro, ou do irmão fulano de tal, caiu em adultério. Pastor fulano de tal separou da esposa. Não estou dizendo que toda separação, quem foi traído tem culpa, não. Preste atenção. Mas por que as pessoas vão convivendo com o pecado?
e até depois a bomba explodir. Fulano caiu. Às vezes, na verdade, já estava caído há muito tempo. E ninguém falou nada. E ninguém chegou perto dele para falar: vai, muda de vida. Muda de vida, senão a mão de Deus vai pesar sobre você. É isso que as pessoas também estão preparadas para ouvir. Não é só: Deus vai abençoar a sua família, crê e será salvo tu e tua casa, amém. Mas cuidado, existem outras mensagens também. Deus salva, mas Deus também condena. Deus abençoa, mas Deus também amaldiçoa. Amém? Só podemos ser abençoados, receber as bênçãos de Deus espirituais, se nós estivermos caminhando na presença de Deus e nos esforçando, no mínimo, para fazer a sua vontade. Caso contrário, não tem ação de Deus. Às vezes Deus, pela misericórdia, pode estar dando tempo, mas às vezes não, em todos os casos, o juízo está às portas. Aí depois vem desespero, vem lágrima, aí vem hipocrisia. Mas eu já tinha visto há muito tempo. Sabia? Porque Deus revela a tudo e todos. Agora tem que ter humildade, tem que abrir o coração para Deus tirar o pecado. Amém? Aí no versículo 27: dar-vos-imos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Quer dizer, vamos cair nós também neste pecado, neste mal, contraindo relacionamento com mulheres estrangeiras? Neemias fala: meu amado, minha amada, se você estiver vendo seu filho errar, puna ele, corrija ele, antes que o mal venha dominar toda a sua família. Quantos pais evangélicos estão chorando, estão atemorizados? Por quê? Porque não repreenderam na hora que deveriam ter repreendido. Porque na hora que viram que era errado, não pode agir assim não pode bater assim não. Neemias fez diferente. Ele não bateu, ele espancou. Sabe por quê? Porque foi preciso. Não há relato na Bíblia que outro homem de Deus tenha feito isso, pelo menos que eu lembre de memória que agora. Mas nesse momento foi preciso. E sabe o que aconteceu? Eles juraram que não iriam fazer mais aquilo. Eles entenderam. Outra coisa, quando Deus nos fala, é preciso de entender. Eles juraram. Neemias os fez jurar que não fariam mais aquilo. Então tem que largar. Ou larga o pecado, ou a maldição chega. E se largar o pecado, a bênção de Deus, com certeza, ela está sobre a nossa família, sobre a nossa descendência. É bênção espiritual, material, livramento. Você fala com Deus, Deus te ouve. Por quê? Porque você está no projeto de Deus, você está obedecendo a Deus, você tem ouvido a Deus. Quando Deus fala com você, você obedece. Quando Deus fala: olha, não pode fazer isso, Ele fala pela palavra, a pessoa não faz. Quando Deus corrige, a pessoa deixa se corrigir por Deus. Por quê? Porque ela sabe que o que está preparado para ela é um manancial de bênçãos de Deus, porque Deus sempre quer nos abençoar. Mas quando nós erramos, Deus não nos corrige. Por quê? Porque Ele quer nos amar, Ele nos ama e quer nos salvar desse julgamento que vem sobre as pessoas nesta terra e na idade vindoura. Deus não nos quer condenar. É por isso que Ele nos repreende, é por isso que Ele nos alerta, para que nós despertemos o sono e entendamos a sua vontade. E entendamos que não é o nosso projeto que vai determinar, é o projeto de Deus. E se nós aceitarmos o projeto de Deus, nós aceitamos Deus. E se nós aceitamos Deus, nós temos tudo aquilo que a Bíblia fala que Deus nos dá em termos de bênçãos espirituais. A Bíblia fala que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões espirituais, celestiais, e nós temos que entender isso. É com toda sorte de bênçãos, mas para isso nós temos que reter a palavra. Nós temos que viver a palavra, não apenas ouvir a palavra, deixar a palavra entrar e guardá-la. E quando estivermos diante daquilo que é
errado nós fugirmos da aparência do mal. Amém? Versículo 27, 28, melhor dizendo. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. O que é que fez o sumo sacerdote Eliasibe? Lá no capítulo 13, voltando uma folha, do versículo 4 em diante, sabe o que esse sumo sacerdote de Israel fez? Ele colocou, melhor dizendo, Tobias, que foi um dos opositores da reforma, dentro da Câmara de Deus, dentro ali do templo. Preste bem atenção, vamos voltar lá. Observe bem, versículo 5 do capítulo 13. E fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Olha o que teve a ousadia maligna de fazer um sumo sacerdote de Israel. Ele colocou um dos inimigos de Neemias e de Israel, que não queriam ver Israel restaurada, restituída, reconstruída. Sabe o que ele fez? Ele colocou Tobias dentro da câmara da casa de Deus, aonde se guardava ali os dízimos, os cereais, os incensos, os utensílios. Ele colocou o homem ali dentro. E o que o diabo tem feito hoje? Colocar o que é profano dentro da casa de Deus. E o pior de tudo, muitos homens estão calados, batendo palma, pulando e dançando. E neste lugar nós não vamos pular nem dançar para Satanás. Nós só pularemos e dançaremos para o Deus Todo-Poderoso, que é digno de receber o nosso louvor. A casa de Deus é única e exclusivamente para adorar a Deus. Não pode ninguém, nem outro santo, ser adorado. Somente Deus, somente a Ele louvor, a honra e a glória, a majestade para sempre. E este homem estava dentro de uma corrupção tão grande. Isso é para nós termos uma noção. Às vezes nós vemos alguns homens de Deus corrompidos e achamos que isso aí é novo. Não, isso já existia, isso já existe há muito tempo. Um dia que eu li essa passagem, eu falei: meu Deus, sumo sacerdote, uma das posições mais honrosas de Israel, coloca um profano dentro do templo. Neemias, quando ele fez isso, não estava em Jerusalém, havia voltado para a terra de onde ele veio. E ele ficou sabendo do que o sumo sacerdote fez. E sabe o que ele fez quando ele chegou lá? Ele expulsou Tobias do templo, tirou as mobílias dele, expulsou e voltou todas as coisas santas e consagradas a Deus, porque era lugar para depositar as coisas de Deus. Quando chega homem e mulher de Deus, eles tiram aquilo que é lixo, aquilo que é profano, eles falam, eles condenam aquilo que está errado. É isso que tem que acontecer, é disso que Deus gosta, é assim que Deus gosta de fazermos. Não é que fiquemos como esse sumo sacerdote, fazendo aliança com o demônio, com o povo diabólico, demoníaco, povo que adora outros deuses, pessoas também corrompidas dentro do povo de Deus. Isso é antigo. Quando você vê algo de errado, não pense que isso é novo. Lembre desta passagem e, através da unção de Deus, fale com esta pessoa, repreenda ela, como fez Neemias. Amém? Agora observe bem, por que esse homem fez isso? Porque Neemias não estava em Jerusalém. O que acontece? Muitas vezes, na ausência do homem principal da obra, alguém tenta profanar, fazer gracinha. Não acontece isso? O demônio é terrível. Mas, meus amados, o demônio sempre tentou, mas ele, no final das contas, sempre foi repreendido e sempre será. Amém? A Bíblia diz, preste atenção, que como Eliasibe, que era o sumo sacerdote, já estava corrompido, o neto dele também fez a mesma coisa.
Haviam várias pessoas em Israel contraindo relacionamentos com pessoas de fora. Demônio puro, dos mais puros que existe. E é tão terrível isso, porque quando você está no mundo, você sabe que as pessoas estão no controle do inimigo, que é o inimigo que está na vida delas. Então você não espanta tanto. Mas quando você chega dentro da casa de Deus, ou numa igreja, em qualquer lugar, qualquer povo que chama pelo nome do Senhor, ou que diz do Senhor, e você vê essas coisas, nos dá uma indignação muito grande. E isso faz parte da vida. Tem que haver indignação, tem que haver rejeição, como houve com Neemias. Por isso que Deus enviou para lá, para ele reformar e colocar as coisas nos devidos lugares, porque Jerusalém estava sendo reconstruída e Deus não iria permitir nessa nova reconstrução o demônio tomar conta daquele lugar. Amém? E diz lá, verso de número, não, vamos para o 28. E o que fez Neemias com o neto de Eliasib? Expulsou de diante dele. Eu o afugentei de mim. Esse rapaz tinha contraído relacionamento com uma samaritana. Provavelmente Neemias mandou ele de volta para Samaria. Em outras palavras, Neemias estava falando: olha, rapaz, se você não quiser virar homem, não quiser ser homem de Deus aqui dentro, você volta para Samaria, para um povo pagão, porque você é pagão. É isso que Neemias falou. E a Bíblia fala que ele saiu. Porque quando Neemias afugentou, a Bíblia não diz que ele saiu, mas quando a Bíblia fala que Neemias expulsou, tudo indica que ele foi. Ele preferiu prevaricar com uma mulher do que se consertar com Deus. Amém? Então o que é errado, o que é mal, tem que ser expulsado, expelido. Amém? Isso é palavra de Deus. Nossa, o pastor hoje tocou num texto. Não, irmão. Eu falo que Deus manda. Eu falo que Deus me revela. As famílias aqui foram arruinadas pelo pecado. E hoje é a mesma coisa. É o mesmo demônio agindo. Então nós temos que repreender o pecado. A nossa casa é para ser casa santa. É para ser casa abençoada. A nossa igreja também é para ser casa abençoada. Então quando nós vimos Deus operando, nós devemos louvar e entrar no meio do grupo da reforma. E não entrar no meio do grupo dos que destroem a obra de Deus, não. Porque aqueles que fazem isso serão destruídos por Deus também. Ou nós estamos com Deus, ou estamos sem Ele. Ou Deus habita em nós ou não. Ou nós somos boca de Deus ou não. É assim que Deus faz, que nós devemos aprender. Versículo de número 29. Uma expressão que Neemias muito usa: lembra-te dele, Senhor, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal levítica. O que esses homens fizeram? Eles contaminaram o sacerdócio, coisa que eles nunca deveriam ter feito, tornaram impuro. Eles profanaram, eles sujaram o sacerdócio e desrespeitaram aquilo que deveriam respeitar: pessoas e utensílios de Deus. É isso que significa contaminar. Então nós devemos vigiar, porque o mesmo demônio atua na terra e tem derrubado igrejas e povos. Tem derrubado. Então alerta, meu irmão, deixa Deus abrir seu olho e continue com ele aberto. Não fique dormindo na hora que é para acordar, nem acordado na hora que é para dormir. Deixa Deus te falar. Amém? Para que a sua família seja abençoada. Por que Deus está falando isso? Para a sua família ser abençoada, para a nossa igreja ser abençoada, para nós vermos jovens entrar nessa igreja e largar o cigarro, largar a droga, largar o crack, largar a cocaína, largar o pecado e dizer assim: olha, eu fui numa igreja e ouvi uma palavra pregada e o Espírito Santo me convenceu do pecado e hoje eu sou uma nova criatura. É isso que Deus quer fazer. Nós não podemos impedir Deus de fazer isso. Amém? Como muitos aqui estavam tentando impedir, mas não conseguiram. Por quê? Porque Deus era com Neemias. Amém? Não era porque Neemias era copeiro do rei. Não era porque Neemias tinha alguma qualidade intelectual. Não, é porque Neemias era um homem de fé. Neemias era um homem que honrava seu Deus, conhecia a palavra de Deus e sabia que o povo estava corrompido. Então ele foi lá restituir, restaurar,
a vida política, social, espiritual e moral do povo. E ele sabia o que ele precisava de empreender aquela obra para fazer isso. E ele ia fazer, custasse o que custasse, ele iria fazer. Amém? Então entenda isso. É para a glória. Eles prevaricaram a aliança de Deus. Outra coisa, a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, a lei mosaica, a aliança que Deus fez com o povo dele, não com outro povo. Jesus Cristo tem uma aliança com quem se converte a ele e larga o pecado. Quantas vezes nós encontramos Jesus dizendo, libertando pessoas e dizendo, vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então, devemos andar em estado de libertados por Deus, em estado de libertação, em estado de santidade. Não é vergonha você ser santo, não é vergonha você largar vocabulário mundano, gíria. Bonito é você falar como Deus, falar as palavras de Deus que estão na Bíblia, para as pessoas olharem para você lá fora e falar, esse rapaz fala diferente, que vocabulário é esse? Eu não encontrei na faculdade, não, é na palavra de Deus que ensina você a falar a verdade. Não se encontra em faculdade, não se encontra somente na palavra, e por isso que só a palavra pode transformar. Amém? Esse é o seminário de Deus, ler, ouvir e obedecer a sua palavra. Verso 30 e 31. Limpei-os, usando essa expressão, limpei-os, porque estavam sujos moralmente, espiritualmente, politicamente, pois de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister do seu posto, como também o fornecimento da lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Olha o que Neemias fala encerrando o seu livro. Eu limpei eles de toda estrangeirice. Em outras palavras, tudo que ele viu que estava errado, ele arrancou com a força do braço das palavras e da sua fé. Ele empreendeu toda uma força. Ali ele foi com tudo. Foi na pancada, foi na palavra profética. Ele bateu no demônio de todo jeito. E Deus honrou Neemias. Tem que entender isso. Às vezes você precisa de enfrentar corpo a corpo, cara a cara, porque é necessário isso. Deus vai te honrar, mas não envergonha Deus, porque aqueles que envergonham Deus também ficarão envergonhados. Nós devemos entender isso. Então tenha fé no seu Deus. Limpei-os de toda estrangeirice, e designei o serviço do sacerdote, do levita, cada um no seu mister. Ou seja, tudo aquilo que havia sido tirado, afastado, ele colocou de volta. As ofertas de acordo com a lei de Moisés, os levitas, os sacerdotes, colocou a casa em ordem para Deus voltar a habitar em Jerusalém, para Deus voltar a estar no meio do seu povo. De que forma que nós vamos permanecer, fazer com que Deus permaneça no nosso meio? Através de santidade, tirar estrangeirice, todo mundo. O que é essa palavra estrangeirice? O que é no mundo, o que é sujo, que é condenado por Deus. Então não deixe que nada e ninguém venha tirar da sua vida aquilo que somente Deus te deu, porque isso é muito valioso. Isso não se compra com ouro, com prata. Isso somente se conquista através de uma permanência na fé. Amém? Se coloque sobre seus pés. Vou pedir ao obreiro que esteja aqui na frente. Ele vai apenas ungir a sua família, vai falar, eu unjo essa família aqui representada em nome de Jesus Cristo. Amém? Vem à frente para não demorar, porque me parece que tem um obreiro à sua disposição, 2 obreiros, amém? Vem à frente. Senhor meu Deus, vai abençoando o teu povo, vai papai em nome de Jesus Cristo, aonde os pés estão estendendo a mão, vai operando, meu Deus, vai, Senhor, agora, em nome de Jesus, vai operando, meu Deus, onde os pés estão lavando, onde os pés estão orando, cuida a família, cuida a casa, cuida o mal, cuida a trabalho, meu Deus, a comunhão do teu povo.
ação da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Assim, meu Pai, que cada família que se apresentar receba a bênção do Senhor através dessa oração e dessa unção. Em nome de Jesus Cristo, que não seja apenas mais uma oração, mas seja uma oração para conserto de famílias com o Senhor e do teu povo com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é um Deus santo, porque o Senhor é um Deus perfeito, porque o Senhor é um Deus que não tem parte no pecado. A tua palavra diz que nós devemos ser santos, como tu és santo. Nós estamos, ó Pai, falando isso constantemente deste culto para a igreja, da tua santidade, que não adianta ter manifestações, que não adianta ter curas, que não adianta ter milagres, se não houver santidade. Nós devemos ter santidade. Sem santidade, ninguém verá a tua glória. Vai assim abençoando, meu Pai, a cada irmão, a cada família. Meu Deus, aqueles que estão precisando da tua bênção, ó Pai, para que mais no caminho da santidade da salvação, o Senhor possa estar concedendo a bênção material, a bênção espiritual, em qualquer área da família, que o Senhor esteja abençoando, porque o Senhor é rico em bênçãos, ó Pai. A tua palavra diz que riquezas e bênçãos estão com o Senhor. Então vai deitando sobre a tua noiva, a tua igreja mais uma vez nesta noite, para que o Senhor seja louvado e glorificado mais uma vez. Aleluia. Irmãos, todos aqui já aceitaram, né? Jesus como Senhor e Salvador. Já? Então, mais uma vez, não vamos falhar dos cultos. Temos muito pouco tempo para cultuar. O que eu tenho observado é que o diabo ele tem trabalhado na vida das pessoas que têm deixado nessa área, não crendo em mais nada. Se for a igreja um foco que tem problema, comunhão com Deus, amor pelo irmão, a Bíblia fala que nós devemos dar vida pelo irmão. Olha só o ponto que a Bíblia chega. O que é dar vida? É empreender qualquer esforço para ver o irmão alegre, satisfeito. E qual é a nossa alegria? É ver você na igreja. Amém? É ver você cristão, é ver você glorificando a Deus, não ao homem, é ver você mais juntamente do povo de Deus que preserva o Senhor. Como Deus diz, a casa do Senhor louvado por qualquer coisa, ainda que importante, mais importa nos obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, do que a missão. Mais importante. Então, o dia de tudo, não deixe de vir, porque você foi plantado aqui para dar fruto para a salvação. Creia nisso. Então, dessas dicas, sabe do perigo, sabe do fruto de Jó, não deixe de vir também. Você que quer aprimorar sua oportunidade de trabalhar, reveste com Rafael, Mariana, com a direção. Eles estão na direção, olha, eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de pensar o que eu falo, eu já cantei, já preguei, já me disse, eles vão trabalhar e vão te dar a oportunidade. E aqueles que mostraram em atos nos cultos de jovens serão produzidos também nos cultos de jovens, pregando, cantando, fazendo o trabalho. Essa é a nossa vontade, levantar homens e mulheres, com o temor de Deus, reverência. Faça esse favor no seu coração. Senhor Deus, abençoa o meu irmão, com o teu amor, com a tua graça, e com a tua doce graça no coração. O Espírito Santo nos consola todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. E da palma do outro Senhor.